Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 69ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Eric Musso, senhores vereadores, público presente, boa noite. Ata da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, na legislatura 2013-2016, realizada no dia 14 de julho de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno, com a ressalva que a inclusão em pauta do projeto foi para apresentação em plenário. A primeira secretária fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou requerimento solicitando a convocação dos secretários de Finanças e Administração, que, colocado em votação, foi aprovado. No grande expediente, fez uso da palavra o vereador Alexandre Ferreira Manhães. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos dispensaram o uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Os projetos de lei número 40, 41 e 42 de 2014, de autoria do Poder Executivo, 41 de 2014, e o projeto de decreto legislativo 35 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, foram encaminhados às comissões. Em primeiro turno foi apresentado ao projeto de lei número 23 de 2014, emendas e encaminhadas às comissões. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 25 de 2014, com a emenda substitutiva número 1 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e rejeitada a emenda modificativa número 34 de 2014, com 13 votos contrários dos vereadores Adeir Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O projeto de lei número 38 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, usaram da palavra os vereadores Gênison Rampinelli Leco e Fábio Machado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata
que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 9 de julho de 2014. Comunicados número 185599 a 185604. Entidades, Conselhos de Escolas Municipais e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, primeira parcela, total R$ 521.459,11. Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 28 de julho de 2014. Números de referência 005056 e 007256. Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária. Competências 0607 de 2014, no total de R$ 1.563,34. Palavra, presidente. Palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores, público presente, boa noite. Submeto ao plenário do senhor presidente o requerimento, considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da resolução número 492/90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, venho respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal que informe no prazo de 30 dias, com as advertências do artigo 53, inciso 1 e 2, ambos da Lei Orgânica Municipal, o que segue. Sejam prestadas as seguintes informações em relação a todas as obras que constam da planilha de obras do Orçamento Cidadão. Obras que estão em fase de elaboração de projetos, obras que estão com projetos elaborados e prontos para serem licitadas, obras que já foram licitadas, obras que já foram contratadas, obras que estão em fase de execução, obras já concluídas. E, senhor presidente, caso não tenha sido realizada nenhuma ação relativa a alguma obra elencada na planilha de obras do Orçamento Cidadão, informar onde foram aplicados os recursos orçamentários que seriam destinados às referidas obras. Só esse requerimento, vereador? Só, senhor presidente. Submeto então ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência, encaminharemos assim então ao Executivo Municipal. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, questão de ordem, na semana que passou, eu estive com Vossa Excelência no corredor desta casa e conversamos acerca do encaminhamento pela mesa diretora do projeto de resolução que concede a revisão geral anual dos servidores dessa casa. E é sabido que, por questão de harmonia dos poderes, Vossa Excelência estava no aguardo do encaminhamento do Executivo. Considerando que até a presente data o Executivo não encaminhou, solicito à mesa diretora que envie os esforços necessários para que encaminhe, que submeta ao plenário o projeto de resolução para que possa avaliar a questão da revisão anual geral dos nossos servidores desta casa. Acho que a gente pode então marcar uma reunião entre todos os vereadores. Na verdade, ficou ponto sacramentado entre todos, que a gente então aguardaria por questão até de harmonia, de aguardar então o Poder Executivo. Mas a decisão é da maioria. O que a maioria decidir, eu quanto presidente, eu acredito que a mesa diretora não vai se opor a isso, é da gente então apresentar a proposta que ficar definida. Eu vou agendar então uma reunião para ainda essa semana, e aí eu entro em contato com todos os nossos pares, para que a gente possa então decidir em conjunto e aí tomar a decisão, os 17 vereadores que tomaram a decisão, a gente apresenta então assim na próxima sessão. Muito obrigado. Combinados assim? Então tá bom. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos, para os vereadores inscritos no livro próprio. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, vereadores, público presente, boa noite. O que me traz à tribuna nesse momento é fazer um pedido aqui à Secretaria de CETRANS para que providencie o acerto devido às fortes chuvas aí que aconteceu nessa última semana aí, chuva sequente. E por ter uma
uma rua principal lá na vila, que a asfaltada estava interditada, os carros estavam fazendo um percurso por dentro, pela rua Manuel Florencio, que me passaram esse nome aí. Então, essa rua, logo na chegada da vida ali, está com uma situação precária, precisando de uma atenção especial. E também na rua Edivaldo Vicente Santos, aquela rua saída para a Cachoeirinha do Riacho ali. Queria aproveitar o momento e deixar esse pedido aqui para a Secretaria de Infraestrutura lá, CETRANS no caso, para que dê uma atenção especial, principalmente nessas duas ruas, e aproveitar o momento para dar uma passada de máquina nas ruas em gerais, porque é mais buracos que só de pequeno porte. Mas nessas duas citadas aqui, a situação já está causando incômodo e transtorno para usuários de bicicleta, pedestre, moto e carro em geral, mas principalmente para esse público que transita com frequência ali. Então, quero deixar esse pedido aqui para a Secretaria para a CETRANS, para a equipe do Júnior e a equipe dele. E também queria aproveitar o momento também para deixar um pedido aqui para a Secretaria de Obras, que é a luminária lá central do posto de saúde de Vila Rica. Já tem mais de uma semana que está queimado e a comunidade está necessitando desse atendimento, que é uma área importante ali do bairro principal, e outros pontos também que eu já enviei comunicado para a Secretaria, então deixo aqui a minha fala aqui, pública, dos pedidos. Boa noite, obrigado. Passamos à fase das lideranças. Cada líder tem 5 minutos sem apartes. Com a palavra, vereador Romildo Broeto, líder do PV. Dispensado com a palavra, vereador Renato, líder do PRP. Dispensado com a palavra, vereador Paulo Neres, líder do PMDB. Dispensado com a palavra, vereador Eliel, líder do PP. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 69ª sessão ordinária, 4 de agosto de 2014. ADI Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, ausente. Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Moço, Fábio Machado, Fábio Neto da Presente. Silva, Gênesis Rampinelli Leco, Presente. José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro presente, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado, Valmir Coser, presente 16 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 043/2014 dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para repassar recursos à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, AMUNES. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 042/2014 dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do dispositivo de retenção para o transporte de criança no sistema de transporte escolar do município de Aracruz. Autor, vereador Paulo Neres. Projeto de Lei 043/2014 acrescenta o inciso 3 ao artigo 87 da Lei Municipal 2521 de 2002, Código Tributário Municipal. Autor, vereador Fábio Neto. Projeto de Lei 044/2014 dispõe sobre a denominação do Centro de Convivência do Idoso em Aracruz. Autoria do vereador Alexandre Manhães. Projeto de Lei 045/2014 dispõe sobre o Dia Municipal de Proteção Animal do município de Aracruz. Autor, vereador Romildo Broeto. Projeto de Decreto Legislativo 036/2014 concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Lula. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 039/2014 dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo Municipal e fixas as regras gerais para o seu funcionamento. Autor, Poder Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Leco. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Boa noite, público presente. Gostaria de pedir inclusão em pauta para apresentação de 2 projetos, ambos de autoria do Poder Executivo,
no qual o projeto de lei número 044/2014, com a seguinte descrição, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências, e também o projeto de lei número 045/2014, também de autoria do Executivo, com a seguinte descrição, autoriza repasse de valores para a Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e comunidades vizinhas. Projeto 044. E 045, ambos de autoria do Poder Executivo. Tá. Submeto ao plenário. Os vereadores que concordam com o pedido de inclusão em pauta permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, os projetos 044 e 45 de 2014, inclusão em pauta do Poder Executivo. Para apresentação. Obrigado, presidente. Os projetos de lei 043, 44 e 45 de autoria do Poder Executivo. Os projetos de leis 42, 43, 44 e 45 de 2014 do Poder Legislativo e o projeto de decreto legislativo 036/2014 são encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Palavra vereador Fábio Neto. Senhor presidente, Vossa Excelência coloca em votação, no presente momento, o projeto de lei 039, de 4 de 7 de 2004, que dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo Municipal e fixa as regras gerais para o seu funcionamento. Verifico no processo, senhor presidente, manifestação da Comissão de Constituição e Justiça e, considerando que no artigo 2º diz o seguinte, textualmente, o Diário Oficial Eletrônico que trata essa lei será veiculado gratuitamente na rede mundial de computadores e internet por meio de sistema de fácil acesso ao público em geral e nos órgãos de controle externo, garantindo a transparência e publicidade dos atos municipais. No seu artigo 7º da proposta encaminhada pelo Executivo, diz o seguinte, senhor presidente, para a execução dos serviços necessários à implantação do Diário Oficial Eletrônico, o Poder Executivo optará entre as formas de administração direta ou por meio de contratação de empresa. Então, subentende que vai gerar um custo ao Executivo, né, a contratação dessa empresa, consultoria ou assessoria especializada, observados os princípios contidos no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, na Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único, senhor presidente. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente do Poder Executivo Municipal. A nossa Lei Orgânica, no artigo 30, estabelece o seguinte, inciso 2. A Comissão de Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas, os aspectos econômicos e financeiros, especialmente. C. Todas as proposições que, quanto ao aspecto financeiro, concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública. Então, senhor presidente, se eu não estiver enganado, eu acho que deveria passar na Comissão de Finanças, Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas, este projeto, para que desse o parecer, para que viesse depois concluído, para que possamos votar em plenário. Só para entender, então, o que Vossa Excelência está falando, em um primeiro momento, o projeto diz que não há despesa, e no segundo momento diz que vai gerar despesa. Suspenda a sessão, então, por 10 minutos, para que a gente possa discutir esse projeto e, então, decidir se nós votamos, se a gente suspende, ou se pedimos vista e adiamento em votação. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
Registrar a presença do vereador Paim. Então, votação em primeiro turno. Só aguardando os vereadores. Projeto de Lei 039/2014 dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo Municipal e fixa as regras gerais para o seu funcionamento. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu peço à Comissão de Finanças se vocês têm possibilidade de exarar o parecer da Comissão de Finanças em plenário. A palavra o vereador Paulo Neres, é o presidente da comissão. Conforme a reunião feita no plenarinho, senhor presidente, temos condições sim. Peço Vossa Excelência, então, que designe um relator para a matéria. Fica o vereador Leco nomeado como relator. Vereador Leco, então, para dar o parecer em plenário sobre a matéria, o projeto de lei 039/2014. Favorável pelo prosseguimento do projeto, senhor presidente. Voto favorável, então, do vereador Leco, que é o relator. Vereador Paulo Neres. Acompanho o relator. Votação do outro membro da Comissão de Finanças. Acompanho o relator. 3 votos, então, favoráveis do vereador Beto Vieira, vereador Paulo Neres e do relator, vereador Leco. Submeto, então, ao plenário o parecer da Comissão de Finanças, que é favorável. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 039/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 039/2014, de autoria do Poder Executivo. Passamos à fase das comunicações. Com a palavra o vereador Alexandre Manhães. Presidente, peço permissão para falar da mesa. Boa Concedido. noite, os vereadores. Boa noite, público presente. Uma ótima semana para vocês. Eu quero informar que eu fiz uma indicação ao Executivo para que se faça um estudo de viabilidade de um provável estacionamento rotativo no centro da cidade. Todos vocês já sabem que é um caos no nosso trânsito, uma forma de se melhorar, de racionalizar o trânsito, que está sendo estudado, né, pelos órgãos competentes do município. Eu quero informar também, na fase da comunicação, que nós recebemos aqui o projeto 038/2014, referente ao repasse financeiro para a Liga de Futebol Amador do município. Nós fazemos alguma análise e reparamos que contém erros também próximos e parecidos com o do ano passado, como, por exemplo, custeio de contabilidade, custeio de análises jurídicas, custeio de alvará, certificação digital, serviços gerais, material de escritório e serviços. Nós repassamos subsídio para o evento. Nós não passamos custeio para a associação, que tem diferença. Uma coisa é você realizar o evento, uma coisa é você bancar a associação durante esse ano todo. O que nós estamos fazendo com a aprovação de vocês? Lógico, na fase da comunicação, estou informando que nós vamos retornar com esse projeto, que não vai dar para seguir do jeito que ele está aqui. Então, assim, eu até conclamo aproveitar a oportunidade de todos presentes para falar sobre esse projeto aqui, porque realmente está complicado de vir na votação. Presidente, obrigado. Com a palavra, vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, na verdade, eu gostaria de fazer um convite aos nobres pares, se puderem aguardar alguns minutos após a sessão. Nós estamos recebendo aqui hoje, no plenário,
algumas lideranças, inclusive o presidente da Associação de Moradores da localidade de Biriricas, o senhor César Rosendo Barbosa, e alguns moradores daquela localidade. Na semana passada, a comunidade recebeu a visita do excelentíssimo senhor vice-governador do estado, o senhor Givaldo Vieira, e numa reunião o líder comunitário da localidade colocou uma preocupação que ele está tendo em relação à nova forma de ver os limites dos municípios do Espírito Santo. Assim como em outros municípios, com esta nova forma de olhar o mapa, houve algum bairro ou alguma localidade que ficou para outro município, o exemplo que ele até usou na reunião foi o bairro de Fátima, que ficou para o município de Vitória, com essa nova forma de ver, mas quem cuidava do bairro era o município da Serra. E aí houve um mal-estar entre os dois municípios, e aí teve que ajustar. E ele explicou a forma de ser feito. Assim também está acontecendo com Aracruz. Com essa nova forma de ver os limites dos municípios, Aracruz estaria, não vou dizer perdendo, entende-se que já era de Fundão, mas sempre atendido por Aracruz, a localidade de Mucuratá 2 e Cachoeirinha. O que gerou um grande transtorno à localidade. O pessoal lá de Mucuratá, Cachoeirinha, Biriricas. E eles, nessa reunião, o vice-governador explicou para eles a forma que tem de ser feito para que seja legalizado a localidade de Mucuratá 2 e Cachoeirinha para o município de Aracruz. E aí depende da Câmara Municipal também para que isso aconteça. Então, eles estão aí hoje querendo, como diz, prosear aí com os vereadores para ver o que pode ser feito para resolver esse problema, porque eles estão preocupados, porque envolve questão de escola, de saúde e outras coisas. E aí eles me procuraram, eu falei, olha, gente, nós vamos voltar aos trabalhos no dia 4, e eles, não, a gente então vai lá para ver se a gente consegue conversar com os vereadores. Se os senhores puderem aguardar pelo menos uns 10 minutos para a gente entender a situação, a gente agradece, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Neres. Permissão para falar da mesa, senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos que acompanham os trabalhos dessa casa. Agradecer a presença dos nossos assessores, das pessoas que vieram nos visitar. A presença do secretário de Habitação, Rodrigo Scopel, ex-vereador dessa casa. Senhor presidente e vereador Fábio Machado, nós tínhamos uma reunião antes da sessão, mas houve um atraso, e aí a gente marcou logo após a sessão. Eu quero convidar a todos. A gente poderia estar tendo esse bate-papo, rapidinho, coisa de 10, 15 minutos também, com o Jonas, e logo após a gente ficaria para essa reunião, tudo bem? Ok, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra a última vereadora esquerda, vereadora Rosane Machado. Presidente, vereadores, público presente, boa noite a todos. Para esclarecer, vereador Fábio, o público presente, principalmente da comunidade de Biriricas, que está aqui presente hoje, eu estive até com o César alguns dias atrás, passei as informações, tive também com o Lourenço, passei um documento, Lourenço, para suas mãos, que levasse até a comunidade, deixasse lá, tinha as 2, 3 cópias, que pudesse deixar para dar conhecimento também à comunidade lá, de Mucuratá. O que aconteceu até este momento? Depois de muita luta, de muita tentativa, que parece que a comunidade também estava tentando e não estava conseguindo, um agendamento com a prefeita de Fundão, entendeu, vereador Fábio? E o prefeito Marcelo conseguiu esse agendamento, acho que tem mais ou menos uns 30 dias isso. E fomos lá, eu, o prefeito, o responsável por essa área, o senhor Jurandir, aqui da Prefeitura de Aracruz, conversar com a prefeita de Fundão.
E a prefeita, lá com a sua comissão, com seus funcionários, deixou bem claro que não interessava praticamente a nossa explicação, presidente, a ela. Ela queria ouvir essa explicação de como está funcionando essa divisão do município, que não é o município que decide isso, a gente sabe quem decide essa divisão não são os municípios, né? É o Estado, é a União que decide a demarcação. E a gente sabe, como foi colocado numa reunião lá em Biriricas, um representante até que Vossa Excelência, o vereador Fábio, levou de um deputado, que eu não lembro mais qual o nome, que ele explicou, e a explicação dele é verdadeira. O que aconteceu em Barra de Fátima pode estar acontecendo no município de Aracruz. Entendeu? Só que depende não do município de Aracruz, depende sim da gente querer, mas depende exclusivamente mais do município da Serra, da prefeita, vereador Fábio, e os vereadores aceitarem entregar essa parte ao município de Aracruz. Entendeu? Marcelo foi bem claro, o prefeito, na reunião, senhores, e eu passei isso para o presidente da comunidade, César. Marcelo deixou bem claro para a prefeita, eu tenho interesse que permaneça tudo do jeito que está. Entendeu, prefeita? Para nós já temos projetos para Biririca, que depende de Mucuratá. O projeto da construção da creche depende da comunidade de Mucuratá, por causa da quantidade de pessoas e de crianças. O projeto do posto médico depende de ter essa quantidade X de pessoas na comunidade. E, tirando a comunidade de Mucuratá, vai deixar a comunidade de Biriricas em prejuízo. Então, eu tenho interesse que permaneça do jeito que está. O que ficou decidido no final da reunião? Que ela ia fazer uma comissão, junto com os funcionários, vereador Manhães, da Prefeitura de Aracruz, e que iriam até o DR para ela ouvir essas explicações dos órgãos competentes em Vitória. Sendo assim, Marcelo fez um documento, que é esse documento que eu mandei para a comunidade, entendeu? Para esclarecer como é que estava o andamento da coisa. Agora a gente está esperando que o DR agende essa reunião com a prefeita de Fundão, para que ela decida e dê uma posição para a gente. Entendeu? Vai ceder? Vai. Inclusive, vereador Romildo, ela queria voltar lá atrás no passado, ela queria que Biriricas, quando ela começou a reunião, ela já começou falando de Biriricas, ela queria que retornasse Biriricas para Fundão, porque tem uma história que Biriricas era de Fundão, tal. Aí eu falei assim, prefeito, ela me desculpe, mas o assunto em pauta hoje não é Biriricas, é a questão de Mucuratá. A hora que a senhora achar algum documento que comprove que Biriricas não pertence a Aracruz, a gente volta aqui para discutir a questão de Biriricas. Mas hoje o que está em pauta é a questão de Mucuratá. E assim nós estamos aguardando a decisão do DR. Aí, vereador Fábio, com a sua influência com o vice-governador, sendo que o IDARF é um órgão, né, estadual, se você puder ajudar em agilizar, junto ao vice-governador, o agendamento dessa reunião, porque o que está faltando nesse momento, senhores, é essa reunião do órgão estadual com a prefeita de Fundão, para que ela, né, bata o martelo. Eu sei que não se tem mas parte, como o assunto é de interesse de senhor todos... presidente, só para esclarecer. Então, vereadora, como foi dito, e aí o pessoal que estava na reunião lá, inclusive, a reunião deu umas 40 pessoas. Eu não fiquei sabendo, não foi fui isso, convidada. É porque o vice-governador estava em Aracruz, e aí aproveitou, a gente conseguiu levar ele, e eles se reuniram lá as 40 pessoas, sendo que naquela outra que Vossa Excelência esteve presente, deu cerca de quase 200 pessoas. Ele se colocou assim, à inteira disposição. O que ele disse é o seguinte, primeiro, precisa passar o projeto de lei nas duas câmaras, na Câmara Municipal de Aracruz e na Câmara Municipal de Fundão. Passado o projeto de lei nas duas câmaras, a Assembleia Legislativa faz o papel dela. Aí o governo do Estado entra no circuito. Isso aí. Então, é isso assim, a gente acaba que fica ouvindo assim, muitos boatos, e eu sempre, assim, César é testemunho disso, eu falo, César, a gente tem que saber das coisas concretas. Então, se a prefeita não tem interesse em Mucuratá 2 e Cachoeirinha, na visão da gente está fácil, porque o vereador Marquinhos, se eu não me engano, de Fundão, falou que ele está à disposição também lá para passar o projeto de lei pela Câmara de Fundão. Então, vejo que é uma situação que não está assim, difícil de resolver.
Aracruz, pelo visto, tem interesse de manter Mucuratá 2 e manter Cachoeirinha no território de Aracruz. É o que, com essa nova forma aí de ver os limites do município, criou essa confusão. Eu penso que é fácil de resolver. Eles só querem assim, eu penso que até voltar para casa com a tranquilidade de que na Câmara Municipal de Aracruz tenha esse apoio de passar esse projeto de lei aqui para resolver esse problema. A gente sabe que o embate maior é com o município de Fundão, porque eles também têm que passar um projeto de lei na Câmara de Fundão. Então, assim, o vice-governador do estado já se colocou à inteira disposição da comunidade, eles lá ouviram isso, e acho que é essa tranquilidade que eles gostariam de ouvir. Com certeza, vereador. Em Aracruz, com essa Câmara, com o prefeito, não tem problema. E nem com o governo do estado, eu tenho certeza que não vai ter problema. Hoje o impasse se chama Fundão. Fundão é que vai dar o X da questão. Eu queria... Alguma mais fala? Rosane, Fabinho? Só, como diz o outro, entrando, pegando o bonde andando, né? Mas o que acontece? Eu vou dar a título de sugestão. Lógico que nós vamos ouvir a comunidade, mas eu acho que a gente poderia fazer o seguinte. Primeiro que nós, agentes públicos, nós estamos aqui para ouvir as demandas daquilo que a comunidade almeja. Então, acho que é importante, César e toda a comunidade, primeira coisa, independente do trabalho que nós vamos fazer, vocês reunirem a comunidade, talvez seja ela no abaixo-assinado e tal, dizendo do desejo de vocês, do que vocês querem. Se isso já está pronto, é mais uma arma que nós temos na mão. Feito isso, nós temos que fazer uma comissão de vereadores da Câmara de Aracruz, uma comissão de vereadores da Câmara de Fundão, os 2 prefeitos, os 2 jurídicos e um representante do órgão do governo do estado. Dentro dessa reunião, com as comissões formadas, os 2 jurídicos na mesa, os 2 prefeitos, o representante do governo do estado e o desejo da comunidade colocado no papel, aí eu acho que nós vamos sair com um resultado satisfatório e positivo dessa reunião. Então, deixar aqui a título de sugestão, né, para vocês, eu acho que a melhor forma de se resolver é pegar aquilo que a comunidade deseja, juntar os 2 prefeitos, reúne 3 ou 4 vereadores de cada Câmara, junta os 2 jurídicos, o Procurador-Geral de Fundão, o Procurador-Geral de Aracruz, e aí, então, um representante do órgão do governo do estado para ter uma decisão. Mas nós vamos reunir ali atrás e nós vamos ver a melhor forma que nós podemos encaminhar isso. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.